nasceu quando eu tinha 22 anos, né? Eu era muito moça e muito inexperiente. E estava, como toda mãe de primeira viagem, idealizando um nascimento perfeito, com toda aquela coisa que a gente se prepara para primeiro filho. No momento do nascimento, a médica percebeu que a cabeça não passaria. Porque a moleira do João, todo mundo tem uma moleira, né, em cima da cabeça molinha, onde você toca e sente o cérebro. Todo mundo fala assim, ai, cuidado, segura para não bater a cabecinha por causa da moleira. A moleira é o que permite o cérebro da criança se expandir e os ossos do crânio crescerem, né? No caso da síndrome de Apert e de muitas outras síndromes, acontece a junção dessas placas ainda no útero e elas se solidificam, elas se calcificam prematuramente e comprimem o cérebro. Quando eu acordei, eu mais ou menos que já sabia que tinha aquele problema no meu filho idealizado, meu primogênito, né? E eu caí assim das nuvens, né? Estatelei, pum, na realidade dura, e me trouxeram o João. E quando eu olhei para o João, eu tive uma reação péssima. Eu não fui, veio para mim um presente de Deus, que tem as pessoas que é o anjo que vê. Não tinha anjo nenhum. Eu fiquei muito atordoada e falei, não quero ver, mas é seu filho? Eu falei assim, não, esse daí não é. Outros amigos foram chegando na floresta. Lobo mau. E aí parece que ele nasceu com óculos. Eu soube só quando ela nasceu. Eu acho que eu tive uma sorte imensa em relação à maioria das famílias que recebem muito mal notícia. O pediatra das meninas, ele tem um sobrinho com síndrome de Down, então ele teve uma abordagem super bacana com a gente. Falar assim, olha, sua filha nasceu, ela tem síndrome de Down, mas eu quero que você saiba que ela é linda, que ela vai fazer muita coisa, que ela vai te fazer muito feliz, que ela vai ter muitas conquistas. Não se preocupa com isso agora. Agora você tem que dar peito, ela tem que mamar, ela tem que ganhar peso. Foca nisso, que a gente está cuidando dos exames que ela precisa e não fica pensando na síndrome de Down, porque ela é linda. Essa preocupação de como é que a gente dá a notícia, ela é muito importante, porque todas as famílias nesse momento precisam da informação correta para aquele momento, mas elas também precisam do acolhimento, sabe? De alguém que fala assim, cara, não deu tudo certo, mas também não deu tudo errado, né? Peraí e tal, porque as coisas não são como estavam previstas, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então acho que esse é um grande desafio, né? Oi, boa tarde. Oi, Pedro. Vamos com a tia? Eu não sabia o que era microcefalia. Então, os médicos me disseram o que era. Uma doença que o cérebro da criança não era do tamanho adequado, né? Então, para mim, eu entrei em desespero, sem saber o que era, com medo que meu filho tivesse alguma sequela. Aí eles me informou que se eu cuidasse do Pedro direito, nada disso ia acontecer. Se eu levasse ele para fisioterapia, né, para ser estimulado, né, ele não andava direito. Aí depois que ele entrou aqui na Ampai, ele desenvolveu bastante. O desenvolvimento de Pedro não é como uma criança normal assim, vai demorar, mas sendo que ele vai ser desenvolvido. Essas terapias tem um atendimento interdisciplinar, onde a gente pode oferecer fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e psicologia, né? Além do pediatra, o neurologista infantil, depois de passar com eles sempre encaminham para essas terapias, onde a criança pode se desenvolver, o desenvolvimento motor, o cognitivo, todas as habilidades motoras, né? A gente consegue com que ele consiga, durante a vida, melhorar sempre as dificuldades que forem aparecendo. O Pedro é atendido na equipe multidisciplinar com psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Ele tem um desenvolvimento motor bom, ele anda, ele corre, ele pula, ele sorri e ele reclama quando ele não gosta. Ele aponta, ele entende o que a gente fala com ele e ele é muito bonzinho. A terapia com ele a gente segue sempre mantendo o bom desenvolvimento e melhorando o equilíbrio, que ele precisa ainda ganhar muito, melhorar muito a coordenação motora. A gente trabalha muito a coordenação motora com ele. Oi!
Davi Lucas é um bebê de 1 ano, ele tem uma hipertonia, um controle cervical ele conseguiu, porém sempre agora precisa ser melhorado, um equilíbrio para que ele se desenvolva também, sempre conseguir um bom desenvolvimento motor. A primeira sensação que dá na gente é medo, né? O que é que eu vou enfrentar, o que é que eu vou saber, porque quando eu saí da UTI, o médico falou que ele ia ser uma criança especial, que tudo ia ter o tempo dele, então pra mim aquilo foi como se eu perdesse o chão, né? Porque meu primeiro filho, eu nova, e ia acontecer tudo o que aconteceu, né? Quando o Davi nasceu, eu me senti muito só, porque até aquelas pessoas que se diziam ser minhas amigas mais próximas, poucas ficaram realmente do meu lado. Ai, linda! O pai de Davi não me dá nenhuma assistência. Eu peguei e vim morar com minha mãe aqui no Rio. Infelizmente, a gente vive em um mundo muito preconceituoso, então eu não tenho medo dele não andar, não falar, porque na minha casa ele é aceito, na minha família é aceito. Meu medo é do que as pessoas vão receber ele e ele acabar machucando ele de alguma forma transmitir e passar para ele que ele não é bem aceito. Discriminar pessoa com deficiência, a partir de 89, com a Lei 7853, é crime. E a Lei Brasileira da Inclusão aumenta a pena para esse crime de 2 a 5 anos. E mesmo assim, a gente tem um descumprimento e poucas são as pessoas que procuram um órgão, seja o Ministério Público, seja a Defensoria Pública, seja a OAB, seja a nossa comissão da OAB, seja um advogado privado, para fazer essa denúncia e a gente tentar fazer o cumprimento dessa lei. Eu costumo dizer, inclusive, que o nosso ordenamento jurídico com relação à pessoa com deficiência é muito bom, as nossas leis são muito boas, mas a política, a execução da lei é muito ruim, ela é muito deficitária. No começo, eu olhava para a Beatriz e eu só via síndrome de Down. E hoje em dia eu olho, eu consigo enxergar a Beatriz e ver que também tem síndrome de Down ali, mas que ela é muito mais Beatriz do que síndrome de Down. Eu acho que esse olhar é que é importante para você mostrar isso para todo mundo, para os irmãos, para a professora, né, para as crianças do parquinho, para as pessoas com quem a gente convive, os amigos, a família, que ela é Beatriz, que ela tem personalidade, que ela tem capacidades, que ela se desenvolve, que ela tem gostos, né? Então ela escolhe o que ela quer comer, ela escolhe o que ela quer vestir, o brinquedo que ela quer brincar, e a gente vai atento àquilo que ela está procurando, ajudando naquilo que a gente vai percebendo que pode ser algo ali que ajude ela a avançar. Minha analista me falou uma coisa muito forte que me acompanha até hoje. Ela falou assim, você não está só, você não está sozinha. Nesse momento que você está sofrendo isso, existem milhares de mães no mundo e milhares de famílias que estão recebendo uma pessoa que vem ao mundo não apenas para ser admirada e cumprir um papel de, olha, igual o pai, mãe, não, mas ela parece mais com o pai para ser mais com a mãe. Não, é uma pessoa que vem ao mundo pedindo ajuda, precisando de você, precisando do teu melhor, do teu amor e da tua compreensão e de uma transcendência do amor. Hoje mesmo peguei 9h30 da manhã no Centro Cultural Copa do Brasil. Aqui eu sou assistente de produção, estou fazendo visitas agora com vocês lá dentro. Nas bibliotecas, ou seja, até faltam 2. Faltam uma em Campo Grande e a outra na Tijuca. Recentes agora nós fizemos na Ilha do Governador, fizemos hoje de manhã em Botafogo, para incentivar as crianças menores a lerem de 0 a 12 anos, que estão todas as síndromes. Que mensagem que o João quer deixar para o mundo? Olha, que todo mundo que tem a mesma síndrome que eu pode fazer tudo normal, não dependendo de ninguém. Tem gente sim, que depende um do outro para fazer alguma coisa, mas eu não, eu saio, vou para rua, vou para não sei para onde, venho para o trabalho sozinho. Estou feliz, estou gostando do trabalho, estou me sentindo muito feliz e alegre.
Olá, sejam todos muito bem-vindos à Jornada Pedagógica da Educação Inclusiva, uma formação continuada promovida pelo Instituto Municipal Helena Antipoff, órgão da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e centro de referência em educação especial. O tema desse ano é Desafios e Possibilidades no século XXI. A jornada inclusiva é para os profissionais que atuam junto aos alunos público-alvo da educação especial, tendo como perspectiva contribuir para a ampliação dos conhecimentos na área, favorecendo a promoção de práticas pedagógicas inclusivas. Eu sou Rosângela Coelho e acompanho vocês nessa jornada. Contamos com a colaboração da intérprete de Libras, Vanessa Bartolo, da empresa Libras Elohim, que presta serviço à Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. A Vanessa é morena, está com o cabelo preso, é magra, tem na faixa dos 30 anos e está vestida de preto. E antes de começarmos, vou fazer também a minha audiodescrição para que todos possam nos acompanhar. Eu sou uma mulher negra, na faixa dos 40 anos, estou vestindo um casaquinho preto, por baixo tenho uma blusinha verde colorida também e atrás de mim temos um fundo super colorido com formas geométricas, tá bom? Esse ano, gente, a jornada inclusiva está acontecendo de forma virtual por conta da pandemia da Covid-19. É um desafio promover encontros e partilhas nesses tempos. Para isso, contamos com a parceria da Multirio e das plataformas digitais para estar mais perto de vocês. Todas as palestras estarão disponíveis no canal da Multirio no YouTube, por isso não deixe de assinar e marcar o sininho para receber as novidades. E para obter mais informações sobre educação inclusiva, entre no site do IHA. Lá você também encontrará o link com o formulário de avaliação desta jornada. E atenção! É necessário o preenchimento do formulário para que haja certificação de participação dos profissionais da educação da Rede Pública Municipal do Rio. Essa ferramenta é fundamental para nos aproximar de cada um de vocês e coletar sugestões para o planejamento de novas ações de formação. Você, que é profissional da educação pública do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, não deixe de preencher, tá? Durante a jornada pedagógica da educação inclusiva, teremos sempre uma postagem de conteúdos pela manhã e outra na parte da tarde, com temas necessários para a educação inclusiva no período de distanciamento social. Hoje, a gente recebe as professoras Fanny Humphreys da Silva e Tereza Cristina Simões de Paiva. As duas fazem parte da equipe do Instituto Municipal Helena Antipoff. O tema agora é Saberes e Práticas Inclusivas na Educação Infantil. Oi meninas, dá um oizinho para mim aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, tudo bom? Legal, tudo. Fanny Humphreys da Silva é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, atua no Instituto Municipal Helena Antipoff como coordenadora da equipe de acompanhamento da Sexta CRE. Fonoaudióloga, é pedagoga e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Veiga de Almeida. Tereza Cristina Simões de Paiva é professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, atua no acompanhamento pedagógico da educação infantil do Instituto Municipal Helena Antipoff. É fonoaudióloga e especialista em educação especial. Cada uma das professoras vai ter 15 minutos de fala. Nós vamos começar ouvindo a Fanny. Seja muito bem-vinda, professora. Eu passo a palavra para você. É Tereza primeiro. É Tereza primeiro? Né? Não tem problema. Sim. Professora Tereza, então, você faz a sua audiodescrição? Pode começar, Tereza. Então, olá a todos. Eu sou Tereza Cristina, sou negra, cabelos longos e lisos, estou vestindo uma camisa rosa e de óculos também, e ao fundo eu tenho aqui um armário, uma madeira, né? Um painel de madeira aqui. Bom, esse é um tema que eu, assim, é um tema muito precioso, porque, na verdade, são duas temáticas que são muito preciosas a mim, que é a questão da inclusão e a educação infantil. Assegurar, né, a todos essa igualdade de condições para o acesso e para a permanência na escola, isso é um princípio que está na nossa Constituição Federal e, na verdade, é um direito, né, constitucional
ao acesso à educação, né? E que inclui aí a educação infantil. Esse conceito, inclusive, de educação infantil, ele como um direito social, ele é um conceito que foi assim, as crianças, né, de 0 a 5 anos de idade, elas adquiriram esse direito à educação infantil em creches e pré-escola pela Constituição também federal. Nós temos também, vale ressaltar aqui, a Política Nacional de Educação Especial, que orienta os sistemas de ensino, entre outras orientações, para garantir, né, a transversalidade da modalidade de educação especial. E aí é desde a educação infantil até a educação superior. Nós temos ainda uma lei, a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mais conhecida como LBI, que ela também aborda o direito à educação e com base na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e que fala que deve ser a educação inclusiva e de todos, em todos os níveis de ensino. Então, nós temos aí, mais uma vez, a educação infantil aí contemplada nesses níveis aí de ensino, né? E aí nós temos um avanço, né, quando a gente fala ainda de legislação e da educação infantil, a partir da LDB, que nós temos aí a LDB de 96, que coloca a educação infantil como uma primeira etapa da educação básica. Então, nós temos aí a creche, né, de 0 a 3 anos e 11 meses, a pré-escola, 4 e 5 anos e 11 meses, né, e também ali a gente tem um objetivo mais claro, né, ali, que é de trabalhar, né, o desenvolvimento integral da criança, né, nos seus diferentes aspectos, nos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e o social. A gente ainda falando do marco legal, nós temos aí também o marco que estabelece as ações de cuidar e de educar, né? Isso é importante a gente destacar, porque vai trazendo são duas, um binômio, né, que a gente sabe, duas ações que são indissociáveis, né, e que vão permeando todas as práticas pedagógicas, né, na educação infantil. Bom, a gente está com um sonzinho aqui de fundo, tá? Está passando aqui um carro, mas tudo bem, tá? Esse é um sonzinho de fundo aqui que está vendendo alguma coisa. Continuando aqui, nós temos aí também, né, com relação ao currículo, né, e nós temos as diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação infantil, que vai definir o currículo, né? E define o currículo como um conjunto de práticas pedagógicas, né, que articulam saberes das crianças e o conhecimento científico. E aí a gente tem conhecimento científico, conhecimento artístico, cultural, tecnológico, né, e como diz as diretrizes, o texto das diretrizes, construídos e acumulados pela humanidade. Então, nós estamos caminhando até aqui, né, vendo todas as orientações para a educação infantil, né? E aí a gente entra em elementos agora que são assim fundamentais quando a gente fala da educação infantil, mas que fala também de uma educação inclusiva. E aí nós temos os elementos que são as interações e as brincadeiras, né? Eu queria falar disso também, porque são elementos que são assim organizadores desse planejamento e dessas práticas pedagógicas, né? E são fundamentais também quando se fala de uma educação inclusiva, porque nós sabemos que o desenvolvimento ele é provocado também pelas interações com as crianças, né? Crianças com as crianças, das crianças com os adultos, né? Então, também nós sabemos que o quanto, né, da mesma forma, as brincadeiras, né, que também é um outro elemento importante na organização dessas práticas pedagógicas, como as brincadeiras também elas vão contribuir para muitas aprendizagens e para ampliação também da rede, né, de significados, né, construídos pela criança. E numa visão assim mais
sócio-histórica, nós temos aí a brincadeira como uma atividade que é específica, né, da infância e sabemos, fundamental para o desenvolvimento. Então, são elementos, né, quando a gente tem ali as interações e as brincadeiras, a gente tem aí esse panorama aí. E aí a gente sabe que a interação entre a criança, né, e aí a gente está falando dessa criança que pode ter as suas dificuldades, os desafios, né, para poder se apropriar daquilo que é disponibilizado para todas, e tem ali a interação com esse espaço escolar, né, e aí é um espaço que está buscando saídas, né, querendo saber o que eu faço, como que eu lido com a criança que chega com tantas especificidades. Então, quando a gente tem essa interação dessa criança com esse espaço escolar, a gente tem aí possibilidades também de respostas, né? Isso é importante. Assim, importante também trazer aqui a BNCC, né? Porque a BNCC ela vai reafirmar esses elementos que eu trouxe anteriormente, né? O brincar, a interação, fundamentos dessas práticas, né? E ele vai organizar o currículo na educação infantil por campos de experiências, né? Ó, o barulhinho tá grande aqui agora, gente. Vocês vão ouvir aí um pouco mais forte o som. Tá chegando aqui. Mas acho que dá para me ouvir, né? Dá para ouvir direitinho? Tranquilamente. A gente não está nem percebendo esse barulho. Fica Né? tranquila. O som não está Pode prevalecendo, continuar. não. Então tá bom. Tá ótimo. Vou ficar de fundo aqui, né? Bom, então, assim, retomando, a BNCC ela é importante a gente também trazer, como eu já falei, né? Porque ela vai reafirmando aqueles elementos que eu disse antes, né? Que são fundamentos das práticas. Mas ela organiza, como eu disse, né? O currículo na educação social agora de uma forma muito interessante, que são os campos de experiências, né? E por quê? E o que é muito interessante? É porque se chega a um consenso, né? Chega-se a um consenso de que as crianças pequenas, elas aprendem nas vivências e nas experiências, né? E a gente sabe que essas vivências, essas experiências marcam essa etapa, né, do desenvolvimento das crianças, né, do desenvolvimento humano. E aí a gente está falando de todas as crianças. Então, isso mostra, né, assim, que campo é esse fértil, né, que campo é esse propício, né, com essa organização do currículo dessa forma, para a gente promover uma inclusão escolar, né? Então, eu acho que cabe aqui, nessa hora, então, destacar que a inclusão escolar, ela deve, né, ser vista como uma experiência para ser vivida por todas as crianças, né? E para isso elas precisam ser planejadas, né? Aliás, melhor dizendo, intencionalmente planejadas, né? Um outro ponto assim que eu acho importante estar tratando aqui é com relação às concepções que nós temos sobre crianças e sobre criança e infâncias. Isso é importante porque, de acordo com a concepção que eu tenho, né, certamente elas têm uma influência, né, elas irão influenciar diretamente as práticas. E mais do que as práticas, também as maneiras como nós nos relacionamos, né, com a criança, inclusive com aquela criança que tem alguma especificidade no seu desenvolvimento. Diversos são, assim, a gente sabe que quando fala de infância, nós temos aí, não dá para falar de infância, mas de infância, então nós temos, assim, diversos, né, são os percursos da criança, e a gente sabe que são muitas as infâncias vividas pelas crianças, né? A gente tem criança que mora aí na cidade do Rio de Janeiro, outras crianças que moram aí em outras cidades, nós temos crianças que moram com os seus pais, outras que moram com avós, outras que moram com tios, nós temos crianças que são de diferentes grupos sociais, diferentes grupos étnicos, religiosos, então, e há também os que têm alguma especificidade no seu desenvolvimento, né? Então, a gente está falando de um contexto que é bastante heterogêneo, que vai gerar novas formas de compreensão do mundo e o acesso a esses conhecimentos que também vão ser bastante diversos. Então, é importante que nós, educadores, né, nós busquemos conhecer quem são as nossas crianças, né, como elas constituem aí o conhecimento, mas sempre com uma certeza, né, de que todas as crianças, seja quais forem as suas histórias,
elas podem desenvolver-se e aprender, né? Bom, os bebês e as crianças pequenas, elas também têm direitos, né? E a BNCC, ela traz alguns direitos que são, assim, direitos preconizados, né? Nessa BNCC, que a gente, por exemplo, o conviver, o participar, o brincar, o explorar, o expressar, o conhecer-se. E para algumas crianças, né, vai ser de forma diferente, ou a sua maneira, né? Ela talvez necessite de alguma mediação ou de ajuda de um outro, né? Mas, de qualquer maneira, elas têm os mesmos direitos, né? E eles devem ser disponibilizados para todos, né? Mas, para isso, os profissionais, eles precisam, que atuam na educação infantil, eles devem ter assim, um olhar voltado para uma observação, né? Para que não se caia no risco de enxergar a criança apenas sobre um ponto de vista, né, do diagnóstico. Porque se a gente faz esse caminho, então a gente pode cair para um olhar de impossibilidades, de limitações, e esse olhar sobre deficiência é um olhar muito que paralisa a gente, né? Ele conduz, inclusive, para ações que são muito inconsistentes e não leva para a direção que tem que levar, que a gente precisa seguir, que é de buscar compreender essa singularidade da história de vida de cada criança, né? As suas necessidades, os seus interesses, seus gostos, né? As suas interações, enfim, as suas potencialidades. Então, um olhar sobre a criança, né, que é público-alvo da educação especial, tem que ser um olhar sobre as possibilidades, né? Possibilidades essas que muitas vezes nós não sabemos quais são, nós vamos ter que investigar, teremos que investigar e investir, né? Mas esse olhar mais ativo, ele é um olhar que tira a gente desse lugar passivo, né, e nos leva a atitudes que nos levam além, né? Então, assim, essas unidades da educação infantil, eles são lugares de desenvolvimento, né, de aprendizagem, por isso esse é um lugar que as crianças, todas as crianças, em especial essas crianças que são público-alvo da educação especial, elas devem estar, né? Porque também elas precisam aprender, se desenvolver e aprender e se desenvolver, desenvolver e aprender, né? E nessa busca por essa, que eu acho que é um outro ponto importante, a gente queria voltar um pouco na questão rapidamente da observação que a gente precisa ter, né? De compreender melhor a criança, cada criança. A gente tem alguns movimentos que precisam acontecer, né? Acho que uma questão importante é a da aproximação da criança. Não tem como a gente buscar compreender se não aproximar. É preciso a aproximação da criança. A relação com a família também é muito importante, né? Buscar também estudos específicos, né? Para saber como é que ocorre o desenvolvimento infantil, isso também é muito importante, porque é a partir daí que esses conhecimentos, né, vão ajudar com que a gente perceba as possibilidades, né, de um trabalho de uma mediação que contribua de verdade para as aprendizagens das crianças, né? E assim, da mesma forma, também tem essa importância da troca, né? Do diálogo, né? Entre todos. É importante que haja aí um diálogo, uma troca com todos aqueles que atuam com as crianças, né? E aí nós estamos falando o quê? Dos profissionais desse contexto da educação infantil. Aí tem o PEI, o professor de educação infantil, o professor adjunto, o agente auxiliar de educação infantil, o professor articulador da creche, né? O coordenador pedagógico, o agente de apoio da educação especial, o professor do atendimento educacional especializado, né, da sala de recursos, professor itinerante ou professor itinerante da educação especial, enfim. Nós temos aí esse diálogo é muito importante para que nós possamos, então, cada um do lugar, né, com as suas diferentes experiências e olhares, né, de contexto de situações diferentes, possa contribuir aí para essa ação sobre essa criança. E aí a gente tem aí, que eu não posso deixar de tratar, que é o PEI. Nós temos aí um instrumento importante, que é o Plano Educacional Individualizado. É um instrumento importante que vai, assim, levantar todas essas questões que eu disse que são muito importantes para que a gente possa, então, estar tratando aí desse trabalho com as crianças, né? Dessa inclusão, de promover realmente práticas inclusivas, né? Só retomando um pouquinho a relação com a família, né? Que eu acho que é importante a gente falar que essa é uma especificidade desse trabalho pedagógico, né, na educação infantil. Então, é muito importante que a gente tenha aí essa relação com a família de uma forma muito planejada, né, de forma que favoreça mesmo essa relação e estabelecer estratégias que favoreçam o desenvolvimento e a aprendizagem das nossas crianças. Mas é importante também, que eu não posso deixar de falar, que a gente tenha aí um diálogo também, incluir a saúde, né, fazer aí essa relação família, saúde,
e a escola, né? Porque para que a gente possa, então, também ter colaborar, né, de uma forma para um efetivo desenvolvimento, aí a gente tem aí dos nossos bebês e da criança pequena aí com as suas singularidades, né? Eu acho que, assim, eu já preciso encerrar, né? E eu queria dizer que, assim, é importante, né, que a criança que chega na creche ou na pré-escola, com um diagnóstico de deficiência, né, ou mesmo com transtorno do espectro do autismo ou qualquer outra particularidade, ela não seja vista a partir do diagnóstico, né, com um diagnóstico, né, mas que seja vista pelas suas limitações, porque o diagnóstico ele traz essa questão das limitações, não ser vista pelos déficits, né, pelas impossibilidades, mas é fundamental, e aí eu não estou desprezando o diagnóstico, mas estou dizendo que um olhar sobre o diagnóstico e sobre esses déficits, né, sobre, como eu disse, as impossibilidades, ele é um olhar que eu já disse que paralisa. Então, assim, é muito importante, é fundamental, na verdade, que o olhar, né, e a observação ela seja sobre as potencialidades dessa criança, né, sobre os recursos que ela dispõe. E que sejam pistas, né, quando eu olho para isso, para o meu planejamento de mediações pedagógicas que vão de verdade contribuir para o desenvolvimento das nossas crianças, né? E aí eu tive uma experiência, só mais um pouquinho, eu queria lembrar aí lembrei agora de uma vivência uma experiência, nós fizemos um trabalho de visitação às escolas, às crianças com síndrome congênita de Zika vírus que chegaram no ano passado, e foi muito interessante porque nessas conhecendo as crianças, as práticas realizadas, nós tivemos um contato que a Educação Infantil nos colocou, uma unidade, né, contou uma experiência interessante que uma dessas crianças estava sentada, essa criança com essa síndrome, no seu carrinho lá, e aí ela estava no carrinho todo adaptado, e aí teve um momento de uma atividade lá prática, onde as crianças estavam numa atividade coletiva, ou melhor, né? E aí uma das crianças chega para ela e diz, amiga, vamos brincar, levanta aí, vamos lá brincar. E aí foi muito interessante, porque ela disse, anda, amiga, levanta, vamos. E aí aquela experiência marcou tanto, né, quando a gente ouviu, e hoje eu me lembro dela e por isso estou compartilhando, porque isso marcou e fala um pouco disso que a criança estar nesse espaço da educação infantil é um ganho para todos, não é só para a criança que está sendo incluída, mas é para todos, é para nós, educadores, né? Que somos desafiados o tempo todo, né, a pensar, a rever nossas práticas, reorganizar o trabalho, mas para as crianças também, né, para os pares, porque com essa convivência, né, desde a educação infantil, a gente, nesse modelo assim, mais inclusivo, isso pode levar a uma formação e eu tenho essa expectativa, né, de novas gerações com concepções sem preconceitos, né, sobre o outro, né? É isso. Então tá bom. Professora Tereza, muito obrigada. Vamos ouvir agora a professora Fanny. Fanny, você pode fazer a sua audiodescrição e em seguida começar a sua palestra, tá bom? Tá bom, obrigada, Rosângela. Eu sou Fanny, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou parda, alta, tenho cabelos compridos e pretos, com muitos fios brancos. Tenho a boca grande, sorriso largo e olhos castanhos. Estou com uma blusa de cor preta, usando fones pretos e a minha tela de fundo é verde menta. Para começar essa fala de hoje, eu gostaria de agradecer por dividir essa gravação com a professora Tereza e com a Rosângela, da Multirio, e também agradecer a Vanessa, a nossa intérprete de hoje. Eu gostaria de agradecer também o convite de toda a equipe do Instituto Helena Antipoff, a minha diretora, Kátia Nunes, em especial, e a todos os colegas de trabalho, que é a minha casa, né? Instituto, nossa casa. E a oportunidade de estar com todos vocês que estão me ouvindo nesse momento. Então, para a gente dar continuidade à fala da nossa querida colega Tereza Moraes, que falou que o processo de inclusão ele é um eixo transversal da educação. Então, ele vai perpassar por todas as fases da educação, nos níveis mais altos de pós-graduação. E isso é muito importante, porque nós vamos trabalhar com uma proposta, uma perspectiva de educação inclusiva. Então, a gente não pode estar com algumas crenças que ainda existem acerca da criança, público-alvo da educação especial. Então, muitas vezes você fala, não, deixa ela ali quietinha, porque ela é público-alvo da educação especial, ela tem alguma deficiência, e eu vou esperar ela amadurecer para entrar para a escola. Não, é a escola que vai fazer com que ela desenvolva
com que ela amadureça de uma forma mais integralizada. Então, dentro desse contexto, a gente precisa garantir que a criança tenha acesso a esses equipamentos, não só escolares, mas de todos os equipamentos da sociedade o quanto antes, né? A única forma dela não frequentar esses equipamentos é quando ela tem algum impeditivo da saúde informado pelo médico, né? Então, dentro desse contexto, o espaço escolar ele se constitui, né, como uma parte integrante das ações de desenvolvimento infantil. O quanto a criança amadurece quando vai para a creche, o quanto a criança se torna independente, né, autônoma, o quanto a criança tem autocuidado quando ela passa a frequentar o espaço de educação infantil. Então, a falta do diagnóstico precoce para nós, que muitas vezes a gente fica muito presa à questão do diagnóstico, né? Como a própria Tereza falou, ele não pode nos paralisar, mas ele tem que nos estimular, né? Quando eu vejo que a criança tem alguma especificidade, isso tem que me estimular a buscar e entender como essa criança funciona. E o fato da gente buscar não quer dizer que a gente vai querer classificá-la em A ou B, mas para compreender todo esse processo de desenvolvimento que a criança está trilhando ali no nosso espaço de educação. Então, dentro dessa proposta de educação inclusiva, nós podemos destacar que trabalhamos com um público-alvo, onde todos os pais e responsáveis eles querem que a criança esteja nos nossos espaços escolares. Então, isso é muito favorável, né? Porque já é um grande passo a nosso favor. Porque você vai trabalhar com um público, né, que os pais querem que elas estejam ali. Então, esse espaço ele é legitimado pela própria sociedade como relevante. E a gente precisa potencializar ainda mais, porque a gente precisa garantir para essas crianças essas aprendizagens quando elas estiverem dentro desse contexto, né? Porque toda a sociedade está ao lado da escola, toda a sociedade quer que a criança vá para a escola. Eu, por exemplo, não conheço ninguém que não queira que seu filho vá para a escola. Vocês já devem ter escutado alguma mãe falando, né, que não quer que o filho jogue futebol, dance balé, mas quer que estude. Então, o estar do nosso lado favorece o nosso fazer, favorece a nossa ação. Então, a escola, ela se constitui num direito e num dever, né, que a gente não pode se abster dele, né? E por isso que a gente precisa garantir para as crianças que têm algumas especificidades, seja ela deficiência ou algum transtorno, ou até tenha alguns sinais de precocidade, que ela esteja frequentando esse espaço para que ela possa ter um desenvolvimento de uma forma geral. Então, esse desenvolvimento integral, quando a gente está falando do desenvolvimento motor, do desenvolvimento social, do desenvolvimento afetivo e do desenvolvimento cognitivo também. Então, eu vou destacar agora para vocês a criança com cegueira e baixa visão, né? É uma privação sensorial, pode ser, a gente tem privação sensorial auditiva, visual, e pode ter cognitiva também, né? Então, no caso da cegueira e baixa visão, pode ter também uma privação motora, né? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da baixa visão e cegueira. Então, a gente tem algumas questões em relação à mobilidade e à orientação. Então, essa estimulação das crianças cegas ou com baixa visão, desde os primeiros anos de vida, ele vai ser providencial para potencializar o seu desenvolvimento nessa idade escolar. Então, essa estimulação, ela compreende atividades que atendem todas as áreas do desenvolvimento. Então, essa fase de 0 a 5 anos, ela é muito importante no desenvolvimento motor e cognitivo de qualquer criança, por ser um período de quê? De grande plasticidade cerebral. Então, a gente já nasce com esse arcabouço, mas a gente precisa, a partir da interação, da brincadeira, a gente precisa garantir para que ele seja desenvolvido. Então, a criança cega, no período escolar, ela necessita de estimulação adequada para o desenvolvimento tanto das funções motoras, né, da mobilidade independente, de apropriação dos mecanismos, para a leitura tátil posteriormente, né, e tantas outras habilidades que a criança que enxerga, né, a criança que é vidente, ela vai adquirir isso naturalmente, mas a criança que tem a privação da visão, ela vai ter essa parte comprometida. Então, uma criança que tenha nascido privada do sentido da visão, ela necessita de contato com tudo que cerca, né? Porque o aprendizado, ele vem do social.
Então, a gente precisa interagir, a gente precisa conscientizar essa família, a gente precisa conscientizar essa escola, a gente precisa do apoio da comunidade. Então, ela precisa ser estimulada em todos os momentos, né? Este aprendizado, ele deverá ser constante. Então, nós vamos trabalhar com essa criança o tempo inteiro. Se a gente mudar alguma coisa de lugar, a gente precisa informar essa criança, porque ela vai conhecer esse espaço a partir dessa exploração que ela vai fazer desse meio. Então, as crianças que nascem com cegueira ou baixa visão, ela tem o seu mundo restrito a essas experiências com os sentidos remanescentes. Então, a gente vai precisar trabalhar mais um pouco a função vestibular, da questão do equilíbrio, né? A questão tátil-sinestésica, a parte auditiva. Muitas vezes a criança chega para a gente e fala: tia, minha mãe chegou, a gente, como é que você sabe? A porta está fechada? Ela, eu ouvi os passos dela. E a gente nem está ouvindo, mas ela tem uma atenção auditiva muito mais focada do que a nossa, né? E o proprioceptivo também. Então, um exemplo que a gente pode trabalhar a criança de uma maneira geral, com esses sentidos remanescentes, a gente pode levar a criança para brincar na gangorra do parquinho. Então, você está trabalhando na gangorra, a criança está balançando e está estimulando essa função vestibular. Se a gente estiver cantando, se a gente estiver conversando, a gente vai trabalhar também outras áreas, outras funções também dentro desse contexto. Uma outra brincadeira que é bem interessante, que a gente costuma fazer no espaço de educação infantil, é brincar de serra-serra, ainda cantando, né? Serra-serra, serrador. E por aí vai. A gente está trabalhando com esse corpo, com esse equilíbrio, estimulando, né? E a gente está falando aqui, essa atividade ela serve para qualquer criança, mas a gente aqui está priorizando as crianças com cegueira ou baixa visão. E a gente pode trabalhar também com aquela questão que a gente chama de pontos cardeais, né? Em cima, embaixo, direita, esquerda. Por quê? Porque essas habilidades elas são muito importantes quando essas crianças estiverem na parte da alfabetização, porque o sistema Braille são 6 pontinhos que tem uma localização e a gente precisa trabalhar esses pontos cardeais. Então, para essas crianças que nascem com cegueira, né, a privação do sentido da visão causará alguns problemas nessa capacidade de se orientar e de se movimentar com independência e segurança. E muitas vezes, nós que somos videntes, acabamos super protegendo. A gente não permite, né? Vamos falar igual o Lulu Santos, vamos nos permitir, né? Vamos possibilitar que essa criança consiga explorar esse ambiente com todo o carinho e com toda a atenção que merece. Então, assim, as suas possibilidades de se relacionar e desenvolver conceitos e interagir com o mundo, eles também ficarão prejudicados, porque a gente tem uma tendência a super proteger, principalmente a família. Por isso que as nossas ações elas têm que ser organizadas, estruturadas e precisam ser combinadas com a família. A gente precisa conversar com essa família para que essa família continue o nosso trabalho em casa. E também, mais para frente, né, quando essa criança estiver sendo alfabetizada, ela também vai usar um método de contagem, né, chamado Soroban. Então, é necessário que a criança tenha um pré-requisito que a gente trabalha lá na pré-escola, que é o conceito de número. Então, a criança precisa ter essa aptidão para operar esse conceito. Então, de que forma nós podemos ensinar o número no dia a dia da escola? Então, na rotina diária, a gente já trabalha com isso e nos jogos de grupo. Então, na vida diária da criança, ela vivencia a quantificação de várias formas. Então, a gente pede para a criança distribuir material, olha, dá um para cada um, né? Dá um para cada colega, dá um para as meninas, dá um para os meninos, né? Arrumarem as carteiras, vamos fazer uma votação. Quem está com frio, quem não está com frio, né? Então, é nesse sentido. Dividirem objetos, olha, 3 para cada um, é nesse sentido. Recolherem as coisas, ajudarem a organizar os objetos, até arrumarem a sala. Então, esse sentido vai estar sendo trabalhado. Para a gente trabalhar, falando muito rapidamente, né? A gente tem 15 minutos para falar, a gente vai trabalhar com crianças com surdez e deficiência auditiva. Então, as crianças que são surdas, elas precisam ser respeitadas na sua diferença linguística. Então, para isto, elas têm que ter garantida toda a rede de apoio. Elas têm isso assegurado já na legislação, né? E aqui na política pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós trabalhamos com a proposta bilíngue, né? Para a inclusão desse sujeito surdo. O que seria essa proposta bilíngue? Seria que ele tenha acesso tanto ao português brasileiro e à língua de sinais como primeira língua dele. Então, para a proposta de educação bilíngue, se faz necessária a formação continuada
nós não podemos deixar de estar fazendo essa formação, que ela é continuada em serviço, conforme está lá destacado na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, lá em 2008. Então, em especial, eu gostaria de destacar, quando a gente fala de surdez, 3 profissionais, além de todos os nossos professores, né, que são o instrutor de Libras, né, que é um sujeito surdo, que vai ser um facilitador da construção da identidade do sujeito surdo, o professor que precisa ser bilíngue, ele precisa falar a língua brasileira de sinais, precisa falar o português brasileiro, e o tradutor e intérprete de Libras, de língua brasileira de sinais para o português, que no nosso caso aqui hoje é a nossa colega Vanessa. Então, esses 3 profissionais, eles fazem parte da rede de apoio para trabalhar com a criança que é surda ou tem baixa audição. Então, o vínculo entre a língua e a vida, ele é tão forte, né? Como nos diz o Mikhail Bakhtin, que por meio dos enunciados concretos, a língua penetra na vida, né? E vice-versa. Então, nesse contexto, a criança surda, filha de pais ouvintes, né? Que costuma ter pouca participação nessas práticas sociais mediadas pelas línguas de sinais, ela ficará com a aquisição de linguagem defasada. Mas a gente precisa colocar essa criança o quanto antes em contato com a língua de sinais, que esse desenvolvimento linguístico vai ser análogo ao desenvolvimento linguístico de qualquer outra criança. Tá? O exemplo que eu posso dar para vocês eu vou dar um exemplo. Às vezes você está fazendo uma atividade que todo mundo tirou o sapato. Então você fala assim, quem pega o sapato da tia? Né? A criança ouvinte, ela vai trazer o sapato. Mas a surda, se eu apontar para o pé, ela vai lá e vai pegar o sapato para mim. Então eu vou estar estimulando essa criança de uma maneira geral. Eu vou garantir a ela a participação nessa atividade. E a gente não pode esquecer que na criança surda, ela precisa ter contato em todos os equipamentos da sociedade com a língua de sinais, não só na escola. Tá? E dentro desse contexto, né, saindo um pouco do âmbito da surdez, vou falar de alguns sinais de precocidade. Assim como a gente tem a privação sensorial, né, que no caso eu falei da surdez e da cegueira, com baixa visão e da baixa audição. Os sinais de precocidade é quando a gente encontra crianças ainda na pré-escola com habilidades para além da faixa etária, né? Muito diferente dos seus pares. Então, a avaliação das crianças precoces na educação infantil exige muito cuidado, né? Pois os sinais de alta capacidade nessa idade ele pode ser feito de uma precocidade, né? De muita estimulação, ou de ritmo mais acelerado do desenvolvimento neurofisiológico. Então, nesse contexto, a gente precisa ter alguma cautela. Então, por exemplo, é comum nós encontrarmos crianças com hiperlexia, que leem com 3, 4 anos, e quando chegam na fase da alfabetização, com 6, 7 anos, elas leem como qualquer outra criança, elas não desenvolvem outras habilidades. Inclusive, na leitura, ela se mantém do mesmo nível que ela estava quando criança, quando menor, quando na pré-escola. Mais uma criança, né, que se destaca muito dos seus pares, ela deve ser indicada para uma avaliação e deve ser observada com mais atenção. E aí a gente recebe um relatório dos espaços de educação infantil e a gente avalia essa criança. Ainda dentro desse contexto, a gente vai falar um pouco sobre as crianças que têm alguma alteração neuromotora, né, alguma privação motora. Então, as experiências motoras que se inicia na infância, elas são fundamentais, né, para o desenvolvimento motor da criança, visto que o movimento ele vai fornecer o principal meio a qual a criança explora, né, relaciona e controla esse ambiente. Então, como diz nosso pesquisador Piaget, né, a gente precisa explorar esse ambiente. Então, as primeiras experiências que a gente tem é sensório neuromotora. Você precisa estar em contato com esse ambiente. Quando a criança tem alguma privação motora, isso fica um pouco comprometido. Mas nós não podemos deixar de estar trabalhando com essa criança, colocando essa criança incluída nesse grupo e trabalhando com ela também. É essencial que a criança receba o máximo de estímulos, né, para que, através das experiências motoras, ela possa se desenvolver. Pois o desenvolvimento global da criança ele é atravessado pelo ambiente em que ela vive. Então, se eu sou uma criança cadeirante, mas
a família não estimula essa criança, eu fico ali sentado o tempo inteiro, eu só vou ser estimulado na escola, isso vai acabar sendo comprometido. Se eu não vou em nenhuma festa, se eu não vou em nenhuma atividade, esse meu desenvolvimento vai acabar sendo comprometido. Eu não vou ficar só com uma alteração motora, eu vou ter outros comprometimentos. Como exemplo, nós podemos, posso dar para vocês uma música que a gente estava ensaiando numa escola no dia da culminância de um projeto. Então, a gente estava ensaiando a música, né? E a gente tinha uma criança de 5 anos cadeirante. E aí, a gente estava ensaiando, todo mundo cantando em pé, e no meio do ensaio, ele falou: tia, só um minuto, posso falar uma coisa? Depois que a gente ensaiar todo mundo em pé, a gente pode cantar todo mundo sentado, para todo mundo ficar igual a mim? Eu achei muito interessante. Depois a gente cantou sentado, a gente cantou em pé, depois a gente cantou sentado, para atender o desejo daquela criança, que a gente nem tinha se tocado nisso, né? Uma outra atividade que a gente teve numa escola ali, na Sexta CREA, em Anchieta, foi de uma criança que pintava com os pés. Na verdade, a gente descobriu que ele tinha essa habilidade com os pés, porque ele tinha as 2 mãos em garra, porque a gente já tinha tentado a ponteira na boca, na testa, a gente não tinha conseguido. Um dia caiu uma borracha do colega e ele foi com o pé, pegou uma garra, foi lá e puxou a borracha. E a gente, nossa, ele tem uma habilidade com o pé que a gente não tinha percebido. E aí começamos a trabalhar com ele com os pés, e ele começou a pintar com os pés. E nesse contexto, a professora da turma um dia fez uma atividade, um desenho coletivo, em que todos tinham que pintar com o pé. Então, essas atividades inclusivas, elas têm que acontecer nos nossos espaços de educação infantil o tempo inteiro, né? Dentro desse contexto, ainda falando das crianças que são nosso público-alvo da educação especial, agora eu vou falar um pouquinho sobre as crianças que têm risco para o transtorno do espectro autista. Então, ao brincar, a criança ela também se comunica, né? Então, quando a criança não fala, ela é sempre um indicador significativo para nós. E eu também não posso deixar de falar que também, quando a criança tem algum atraso motor, isso também é um sinal de alerta muito grande para nós, porque pode dar alteração em qualquer área do neurodesenvolvimento. Então, é uma função relevante para qualquer criança. Se comunicar, né? Se comunicar é uma necessidade. A nossa primeira necessidade é se comunicar, né? A partir da ludicidade, a criança pode demonstrar sua autonomia, criatividade, vontade e críticas. Então, como a Tereza falou do brincar, eu vou usar o brincar, ele vai estar o tempo inteiro fazendo representações, né, de como ele está querendo falar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma criança que eu avaliei na 7ª CREA. Quando eu entrei na sala, e tinha uma chamadinha muito bem elaborada, muito, assim, muito bonita, né? Aí eu falei, nossa, que chamada linda, a chamada da Lelê, que era da Elefantinha e do Elefantinho. Aí ela pegou e falou assim para mim, olha, a criança falou, é muito bonita, mas tem que durar até o final do ano. Então, assim, não podia trabalhar com essa criança, não podia manipular aquele objeto, né? E a gente ficou bem preocupado. Então, o brincar, ele possibilita a criança a falar múltiplas linguagens. Vou correr porque meu tempo está pouco, né? Então, para exemplificar, o ideal é começar por brincadeiras, jogos ou brinquedos que a criança já conhece, quando eu estou trabalhando com crianças que estão com risco para o espectro autista. Então, não se pode perder o foco de interesse. Vamos pensar numa criança que adora chaves. Eu posso não querer trabalhar com chave, não fazia parte daquele contexto que eu ia trabalhar naquele dia, mas eu vou usar isso como foco de interesse. Eu também posso eliminar os distratores, né? Que são ações que tiram a atenção da criança. Então, eu posso ter, como se for uma criança que a gente acompanhava, tinha uma máquina de triturar carne, que só ela ouvia, a gente não escutava. E quando essa máquina ela era ligada, a criança se desorganizava completamente. Então, esse distrator, a gente precisa fazer esse controle. É necessário também entrar no jogo da criança, né? Empilhar os brinquedos, como ela empilha, jogar bola como ela joga, né? Nós precisamos ajudá-la, evitar chamar a atenção, ressignificar aquela ação que ela está fazendo. Está jogando material para um lado, para o outro, vamos ressignificar. Ué, você quer jogar? Então vou jogar também. Vamos tentar, de uma forma bem lúdica, ressignificando aquela atividade. Então, eu posso usar um apoio posicional. Vamos pensar no objeto que a gente está trabalhando. Eu posso colocar esse apoio na altura dos olhos dela para que ela direcione um pouco esse olhar. Então, as alterações sensoriais,
elas vão atravessar significativamente as crianças com TEA, né? É importante também trabalhar com brincadeiras sensoriais. Um exemplo são as bolinhas de sabão, né? As crianças amam bolinha de sabão, manusear argila, massinha. Outra forma de estimulá-las é trabalhar com brincadeiras que envolvam a afetividade, né? Como fazer careta, brincar de esconder o rosto, de piquitar, porque tem o contato, que elas têm dificuldade em relação a isso. E se eu puder dar uma dica geral para vocês, foquem na atenção compartilhada, né? De dividir a atenção. Olha, caiu ali, vamos olhar aquele avião, olha ali o que o fulano está fazendo, né? Porque ela é uma facilitadora da capacidade do processamento da informação. E podemos também trabalhar com o corpo, né? Esse corpo que é social, então eu posso pular, cantar, correr, dramatizar. E aí eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês, da parlenda, né? Então fala assim: bom dia, macaca assovia, panela no fogo, barriga vazia. Eu posso mudar esse verbo, assovia. Aí eu posso falar: bom dia, macaco subir, todo mundo subindo, né? Panela no fogo, barriga vazia. Bom dia, macaco corri, todo mundo correndo na sala. É muito interessante trabalhar dentro desse contexto. E para a gente fechar, eu trouxe um pensamento que eu não encontrei o autor, aliás, eu encontrei muitos autores, então eu preferi colocar nenhum, mas ele não é meu, que diz assim: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Que a gente possibilite que essas crianças voem a partir dessas aprendizagens que a gente vai construir na pré-escola, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Fanny. Obrigada a Tereza também pela participação nessa jornada. E tchauzinho. Tchau, Tereza. Obrigada, tchau. Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que agradeço. E se você que está nos assistindo ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o que foi abordado até aqui, disponibilizamos este endereço de e-mail. A equipe do IHA estará pronta para responder a todas as questões. Agora é hora de conversar sobre o que foi exposto. Muito obrigada a vocês, profissionais da educação, que nos acompanharam. Todas as palestras da Jornada de Educação Inclusiva estarão disponíveis no canal da Multirio no YouTube. O endereço você confere aqui. Não deixe de assinar e marcar o sininho para receber as novidades da Multirio. Em nosso portal, você também encontra jogos, artigos e muita produção bacana ligada à educação. Lembrando que é necessário o preenchimento do formulário de avaliação para que haja a certificação de participação dos profissionais da educação da rede pública municipal do Rio. Essa ferramenta é fundamental para nos aproximar de cada um de vocês e coletar sugestões para o planejamento de novas ações de formação. O formulário estará disponível no site do IHA no último dia da jornada, tá bom? E a programação da Jornada Pedagógica da Educação Inclusiva você pode conferir nas redes sociais da Multirio e da SME. Até a próxima. Tchau, tchau. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Vendo as crianças crescerem, entendendo que o diferente é a normalidade, todo mundo é diferente. Na realidade, elas estão crescendo sem preconceitos, isso é muito importante. Toda vez a Karine e a Fernanda, quando estão aqui, vem metade da turma bater na minha porta para chamar para ir lá para fora. Eu acho o afeto, a amizade, ser diferente só acrescenta. Eu vejo que a turma ela não vê o Mauro como especial, não. Ele sempre está incluído em tudo que eles vão fazendo. Estar numa turma que tem o Gabriel é um aprendizado para todo mundo. O Gabriel não é um aluno meu, ele é da escola, ele é da turma, ele pertence a este grupo e é esse grupo que tem que cuidar. Porque enxergamos no outro mais limitações que talentos. Todos nós temos limitações e talentos. E se nós falarmos isso com naturalidade, eu acho que é um grande passo para a inclusão.
Ser um campeão não é superar o outro, mas conseguir realizar os seus talentos no nível mais alto de sua existência.